Doenças do coração. Nosso tema hoje seria esse, justamente por essa questão da saúde pública no país. As filas, estou me referindo às filas e das pessoas aguardando aí muito tempo para serem chamadas, né? Serem convocadas, esperando um agendamento aí para as suas cirurgias necessárias. E é claro que as prioridades vêm direto dos médicos, do SUS. E de ontem para cá, para hoje, eu recebi manifestações de vocês, seguidores, que acompanham o nosso trabalho. E óbvio que as pessoas questionam. É natural, é normal do ser humano. E aí, eu resolvi falar com você. Você que está nos assistindo aqui, através das redes sociais, nos ouvindo. E está na berlinda o assunto da questão. As pessoas estão falando, entre outras palavras, justamente isso. Ô Ligeirinho, o Faustão, ele não furou a fila para ser atendido com prioridade pelo fato de ser uma pessoa famosa, uma figura pública? As pessoas estão perguntando. E a gente vai aqui baseado, claro, nas informações, nas notícias que aparecem. E vamos começar aqui, vamos debater, por que não? Qual a sua opinião em relação a isso? Filas e mais filas a nível Brasil. Ao longo dos anos, as pessoas estão aguardando para serem operadas, ter a sua alegria de volta, né, por vários problemas de saúde. E sem saúde a gente não vive. Não é verdade? Doenças do coração matam 400 mil por ano no Brasil. Você sabia disso? Atualmente, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma enfermidade cardiovascular. Doenças do coração. Apesar da importância da prevenção, 23% dos brasileiros nunca foram ao cardiologista. Só para fazer um resumo, para depois a gente entrar nesse debate, nesse bate-papo. Repito, porque as pessoas estão questionando, uma boa parte está questionando. Olha, eu tenho um vizinho aqui que está aguardando há não sei quanto tempo para ter a operação, para ter o seu transplante, e está na fila, não consegue. Eu tenho um parente aqui, da mesma maneira, está aguardando o transplante e não consegue, está na fila. Eu tenho um parente de longe, de perto, ou eu mesmo, né? De repente é você mesmo que está aguardando aí. O transplante está na fila, inclusive como prioridade, e a sua prioridade nunca chega. Pois é, o pessoal do SUS também nos ouve, os médicos, os especialistas, os donos, os executivos, os médicos, plantonistas, áreas de saúde, todo mundo ouvindo a gente. E o povão questiona. E muita gente não acredita no que está acontecendo nessa questão de quem é que está na primeira fila. Qual é a prioridade realmente? Mas vamos lá. Uma das principais causas de morte no país são as doenças do coração, responsáveis por 30% dos óbitos no Brasil, o que corresponde a 400 mil mortes por ano, como eu disse agora, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. E os médicos são categóricos em afirmar muitas delas poderão ter sido evitadas com a detecção já no início, né, a precoce, justamente a prevenção e controle dos fatores de risco, como o cigarro, né, que é o tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade. Agora, segundo o Dr. César Jardim, ele é diretor clínico do HCOR e é cardiologista também. Em parte isso se deve ao ritmo da vida moderna, dietas com muito sal, gordura e açúcares, além do estresse
que a gente passa aí na pouca atividade física, que é importante. Um dos principais fatores aqui, uma simples caminhada ajuda bastante, né? Apesar da importância da prevenção, um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, aponta que cerca de 23% dos brasileiros nunca foram ao cardiologista. Mas o pessoal também diz o seguinte: male male você consegue uma consulta, não é? Male male. E quando consegue não tem médico. Então é complicado. Agora vamos aqui a uma das notícias que chamou a atenção do público. Faustão ocupa o segundo lugar na fila de prioridade do transplante de coração. Aí aqui tem uma explicação como funciona a lista de espera do SUS. Equipe médica do paciente que ocupa o primeiro lugar ou primeira posição na lista de espera recusou o órgão e a oferta seguiu para o segundo paciente da seleção, que era justamente o apresentador Fausto Silva, na lista que é considerada a gravidade do quadro do paciente. O apresentador Fausto Silva, que passou por um transplante cardíaco ontem, domingo, dia 27, ocupa o segundo lugar na fila de espera por um coração, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A equipe médica responsável por Faustão recebeu a oferta do órgão na madrugada deste domingo, dia 27, quer dizer, na madrugada de ontem, segundo o próprio Ministério da Saúde. E o apresentador foi priorizado na fila de espera em razão do seu estado de saúde, que era considerado grave. No caso do transplante, nós estamos falando do transplante de coração, a ordem de prioridade da fila de espera é definida com base na gravidade do quadro do paciente. A seleção gerada para a oferta do coração deste receptor, através do sistema informatizado de gerenciamento do Sistema Estadual de Transplantes, trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Destes, 4 estão priorizados, sendo que o paciente ocupava a segunda posição nesta seleção, afirmou a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A equipe médica do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão, e dessa forma a oferta seguiu para o segundo paciente da seleção, que era o apresentador Fausto Silva. Faustão tem o tipo sanguíneo B, segundo a Central. O tempo de espera por um transplante de coração para potenciais receptores deste grupo é de 1 a 3 meses. Por aqui você já vê que tem a questão da gravidade, né? Olha, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, onde Faustão está internado desde o dia 5 de agosto agora. A cirurgia aconteceu no início da tarde de ontem, domingo, e a duração foi de 2 horas e meia. O boletim diz o seguinte: o procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para o acompanhamento de adaptação do órgão e o controle de rejeição. Bom, no caso do transplante e as prioridades de coração, é considerada a gravidade do quadro de paciente para definir a ordem de prioridades na fila, como eu disse agora. Quem necessita de internação constante com o uso de medicamentos intravenosos e de máquinas de suporte para a circulação do sangue tem prioridade em relação à pessoa que aguarda o órgão em casa, por exemplo. A espera não leva em conta se o paciente fará a cirurgia em um hospital público ou na rede particular. O primeiro passo é o médico responsável cadastrar o paciente na lista única de transplantes. Portanto, aqui não importa se é público ou privado, né? A lista é gerida e organizada pela Secretaria Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. E aqui, na verdade, a gente está respondendo, e nós falamos isso para um grupo de pessoas que entraram em contato com a nossa produção, no canal Estação Imprensa, para falar sobre justamente isso. E a gente tem que ir pela parte técnica, para ver quem entende. Nós não entendemos, né? Aliás, quem entende, como a gente falava antigamente, né? Cada macaco no seu galho. Então aqui a gente está representando o nosso público e respondendo de forma oficial.
E aí está, os critérios para a ordem na fila. A lista funciona por ordem cronológica de cadastro, ou seja, por ordem de chegada. Mas também é levado em consideração a gravidade do quadro. Quem necessita de internação constante com o uso de medicamentos, como eu disse agora, intravenosos e de máquinas de suporte para a circulação do sangue. Essas pessoas têm prioridade em relação à pessoa que aguarda o órgão em casa. Sobre o tipo sanguíneo, um paciente só pode receber um órgão de um doador que tem o mesmo tipo sanguíneo que ele. O porte físico também é importante. Alguém alto e mais pesado não pode receber o coração de um doador muito baixo, ou mais baixo e magro, veja só, do que ele que está recebendo, no caso, o coração. Distância geográfica. O órgão precisa ser retirado do doador e transplantado no receptor em um intervalo de até 4 horas. Isso é chamado de tempo de isquemia. O tempo de duração deste órgão fora do corpo, ou seja, não é possível fazer aporte, ou a ponte, melhor dizendo, entre duas pessoas que estejam muito distantes uma da outra. Tudo isso é levado em consideração. O tempo de isquemia, inclusive, determina se um carro ou um avião será usado para o transplante com custos arcados pelo SUS. Tudo isso é feito, hein, pessoal? E aqui tem as etapas da cirurgia, que não adianta a gente falar aqui, porque nós não vamos passar essa informação, fazer você entender. Mas aqui do básico que as pessoas perguntam, está aqui. Um grande forte abraço, muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência na nossa grade de programação. Você está livre, Faça dê sua opinião se você achar necessário. Essa é a informação oficial, dos médicos, do SUS. E é claro que a gente entende que as pessoas têm várias opiniões adversas, iguais ou não. E isso faz parte, inclusive do ser humano. Porque a gente entende também que as pessoas já estão no dia a dia carecendo do mais importante que nós temos nas nossas vidas, que é manter a saúde, ou ter a saúde, ou ter o suporte médico, um medicamento. Quantas e quantas pessoas não conseguem comprar um remédio básico, que você não encontra, na verdade, nas farmácias populares, muito embora os governos sempre estão, não, tem na farmácia. A gente sabe que a realidade é outra. Então, os nossos governantes, nossas autoridades, eles têm que estar atentos a isso, porque quem nos sobressai na questão da verdade são a população que anda nas ruas, que estão nas filas dos hospitais, aguardando também, agendamento médico, uma cirurgia, seja de qualquer parte do nosso corpo humano, porque ninguém vive 100% se tiver problemas de saúde. Isso qualquer um sabe. Então, quando há assuntos dessa natureza, onde uma figura pública, uma figura famosa, celebridade, ela está com problemas graves de saúde, como é o caso do Faustão, e tinha a necessidade de ele estar na prioridade, por vários motivos que nós explicamos aqui, dentro desse quadro, dessa prioridade. Então aqui nós estamos dando uma satisfação como jornalista, como parte da imprensa, que batalha e trabalha em luta da verdade, Então é isso. As opiniões, repito, é muito pessoal de cada um, tá bom? Um grande forte abraço, muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência na nossa grade de programação. Saúde e paz para todo mundo. Deus presente na sua vida.